Porque o prefeito Edinho Silva, ele entra com um pedido de direito de resposta ao UOL. O prefeito apresenta documentos, segundo o prefeito, para provar onde foram aplicados os 400 mil do cartão corporativo. E, coincidência ou não, Luiz Antônio, o Lula também aciona o UOL para explicar melhor a reportagem que está expressa também no UOL, com o título Bairro Nobre, piscina de 700 metros quadrados, saiba como é a casa do Lula e Janja em São Paulo. O presidente Lula recebeu alta domingo agora e deverá permanecer com a primeira-dama Janja em sua residência em São Paulo, pelo menos até quinta-feira, dia 19. O sobrado, alugado após o casamento do casal, em maio de 2022, teve o preço avaliado em 5 milhões à época. Estima-se, e não se tem prova, de que o presidente paga em torno de 20 mil reais de aluguel. Agora o UOL precisa largar a mão de fazer malandro, né, Luiz Antônio? Porque ele diz aqui na manchete que bairro nobre, piscina, saiba como é a casa do Lula e Janja em São Paulo. Quem lê a matéria, e o pessoal do fake news adora pegar essas matérias e pensar o que lhe interessa. Então, quando eu li, eu falei, poxa vida, o Lula tem uma casa em bairro nobre de São Paulo, uma casa avaliada em não sei quantos milhões de reais e não fala nada pra gente. Aí chega a notícia de que a casa é alugada. Mas o UOL dá a entender que a casa pertence ao presidente da República. Isso é malandragem, não é, Luiz Antônio? É uma matéria canalha, alguma coisa. Porque isso acontece ou não? O pessoal do fake news dá like, e isso dá dinheiro pro UOL. Isso não pode acontecer. Jornalismo tem que ser sério. E olha, Jornal Nacional, Globo News e Bandeirantes são os únicos jornais sérios nesse país. O UOL tem cronistas, colunistas sérios, o Josias de Souza, o Tales, o Sakamoto. Agora, o UOL está com uma equipe de redatores profundamente lamentáveis, mentirosa e principalmente pegando em detalhes que, na verdade, cria apenas like. Uma coisa de louco, né? Madalena, na era da internet, da lacração, é triste você ver um jornalismo tradicional, um veículo tradicional se render ao jornalismo da indução. É quando você diz uma coisa querendo induzir o leitor. Claramente, a matéria é para confundir, não é para esclarecer. Eu, sinceramente, acho que todas essas abordagens em relação ao Lula tem uma dose de preconceito de classe. O fato dele ter vindo das classes populares brasileiras. Ah, Luiz, mas por que você diz isso? Ele é presidente da República, é uma figura pública, tem que ter a tua vida escaneada, é verdade. Mas eu nunca vi uma reportagem sobre a casa em que mora o ex-presidente Michel Temer, por exemplo. Eu nunca vi. E todo mundo sabe que o Michel Temer é um homem rico. De onde vem essa riqueza? Também nunca se explorou isso na grande imprensa. Nunca se mostrou a casa do próprio Jair Bolsonaro num condomínio nobre na Barra da Tijuca. A exposição da casa que veio a público é que ele mesmo fez, nas lives que fazia lá na sua casa quando passava leite condensado no pão. Mas com esse viés, nunca houve. E por aí vai. Então existe muito de preconceito de classe ainda envolvendo a figura do ex-presidente Lula. O dias atrás fez uma outra matéria que eu acho ainda pior na abordagem, Madalena, que foi uma foto do Lula pensativo, assim, cabeça baixa, escorando o rosto na mão, e a manchete, juro por Deus, tá aí disponível na internet. Conheça o passado sombrio de Silva, com a foto do Lula. Você fala, meu Deus, que passado sombrio, matou, estuprou, sobrenome de 5 milhões de brasileiros. Mas a manchete era: conheça o passado sombrio de Silva, com a foto do Lula estampando a matéria. Se isso não é o jornalismo da indução, eu já não sei mais o que é. Lamentável, realmente alguma coisa. Tem que entrar na justiça e exigir. Porque aqui a gente implora para que as pessoas falem. Não é verdade, Coronel... Como é que é o nome dele? Telhada. Não, o Prado. É o Telhada. Eu estou implorando para essa gente vir aqui dar satisfação dos seus atos. E a gente vai conversar, vai cobrar, vai ser rigoroso nas cobranças. Mas eles fogem. Agora, os outros, você precisa pedir direito de resposta porque eles não querem ouvir a verdade. Isso é lamentável. Sim. Por isso que eu digo a você, Jornal Nacional, pode falar o que for, Globo Lixo e tal, é o único que faz jornalismo sério. A Rádio Bandeirantes faz um jornalismo muito sério. Tá certo? E a Globo News. A Globo News faz jornalismo muito sério. O resto me parece que é alguma coisa realmente profundamente lamentável que vem acontecendo com a imprensa brasileira. E é uma coisa tão simples, né? Você acha que um presidente da República que já tem 80 anos, que está na vida pública há tanto tempo, ele vai se hospedar em São Paulo numa espelunca?
numa casinha pobre? É óbvio que não. Ele precisa do conforto, ele precisa de segurança. Mas não, o problema ele tem não é esse. Tem que ter toda a estrutura. Mas o problema não é isso. O problema é que a casa do Lula em São Paulo, a casa não é dele, é uma casa alugada. Então, tudo bem, mas você acha que ele vai alugar uma casa, você entendeu, na periferia, por R$1.000 o aluguel? E não se sabe qual é o valor ainda. Então é uma coisa meio... R$20 mil. É uma coisa meio assim, até boba isso, porque obviamente ele vai precisar de conforto, ele vai precisar de estrutura, segurança, ele vai ter que ter uma equipe para ele receber ali. Ele não vai morar, não vai alugar uma casa de R$1.000. Essa casa tem que ter espaço para acomodar toda a segurança que acompanha o Exatamente. E outra, ele vai fazer reuniões, ele vai receber gente importante. Ele é o presidente da República. Você acha que mesmo que for R$20 mil, é um dinheiro absurdo para pagar por mês? Bom, pelo amor de Deus, né? Agora, a realidade é uma só, né? Agora precisa ver se o UOL vai ter a decência de colocar a verdade, porque pediu um direito de resposta, tanto o Edinho como também o Lula pedindo direito de resposta. Agora, o Edinho entrou, né, Fernando, com pedido de resposta, direito de resposta. O prefeito apresenta documentos para provar onde foram aplicados 400 mil do cartão corporativo. Lula também acionou o UOL para realmente fazer o reparo na matéria, dizer que a casa não é dele, que é uma casa alugada. Agora, o Edinho, parece que o Edinho mandou todos os documentos do UOL, mostrando onde foi aplicado os R$400 mil do cartão corporativo, só que o UOL, a reportagem do UOL, a repórter do UOL, não quis levar em conta os documentos, simplesmente emplacou aquilo que lhe interessava. Você tem a resposta do Edinho aí? Eu tenho aqui a nota, né, da assessoria de imprensa que diz o seguinte: o UOL flerta com a desinformação e fake news. É lamentável que um veículo como o UOL se propõe a publicar uma matéria cujo título flerte escancaradamente com a desinformação e com as fake news. A reportagem de Juliana Sayuri: favorito de Lula gastou R$400 mil no cartão corporativo, chega a ser um escândalo de tão tendenciosa e enviesada. A repórter tenta a todo custo desgastar a imagem do prefeito Edinho como se o uso do cartão do governo federal tenha sido utilizado para custeios pessoais e benefícios próprios. Para que fique claro, e a repórter sabe disso, uma vez que recebeu respostas e documentos comprobatórios, como notas fiscais da assessoria de imprensa da Prefeitura, o cartão da Defesa Civil foi utilizado para pagamento de obras emergenciais da Defesa Civil de Araraquara, ou seja, para reconstruções e obras necessárias em virtude das fortes chuvas que atingiram a cidade no final de 2022 e início de 2023. O cartão foi utilizado, conforme toda a documentação enviada à repórter, para custear serviços de limpeza de córregos e reconstrução da ponte rural ARA 333, recursos federais esses amplamente divulgados. Repudiamos a forma, no mínimo desonesta, com que as informações oficiais foram trabalhadas pela repórter, a qual abriu margem para a utilização político-partidária por grupos de oposição ao governo e pela militância bolsonarista que alimenta o ambiente nas redes sociais com fake news. Solicitamos, assim, a reparação do veículo. Bom, então é isso aí que eu acho que é importante, a reparação do veículo, porque quando você tem notas, quando você tem os documentos provando por A mais B, é desonestidade você simplesmente ignorar os documentos e lacrar, porque você sabe, né? Isso aí, a militância opositora faz isso circular aos milhares, e isso dá o quê? Recursos ao portal, né? UOL é portal, né? Portal UOL, sim. Né? Então dá recursos. Quanto mais like tiver, mais recursos vêm para o portal. Madalena, mas é um jeito de muito fazer desonesto, né? Jornalismo desonestamente. A manchete é: favorito de Lula gastou mais de R$400 mil no cartão corporativo. No imaginário popular, o que é o cartão corporativo? Aquele que você recebe para usar no local que você trabalha. Então me parece que o Edinho gastou deliberadamente. Pegou o cartão e saiu gastando restaurantes, aí. Viagens, passeios, restaurantes, onde ele bem entende. Essa é a manchete: favorito de Lula gastou mais de R$400 mil no cartão corporativo. Muitas pessoas podem ler e achar, inclusive, que foi cartão corporativo da Prefeitura de Araraquara. Aí você vai na matéria e está dizendo: o prefeito gastou R$420 mil no cartão corporativo da Defesa Civil. Foi concedido após a cidade paulista sofrer com tempestades e ficar sob estado de emergência no fim de 2022. Ou seja, a cidade estando em situação de emergência, a Defesa Civil Nacional concede ao município e automaticamente ao gestor
um cartão para os gastos emergenciais, para as contratações emergenciais, inclusive, né, daquela empresa que fez a manutenção de uma estrada rural que desabou, etc. e tal. São esses gastos, não são gastos pessoais, não é um cartão corporativo, né, de algum local que o Edinho tenha atuado, é um cartão corporativo concedido pela Defesa Civil e certamente outros prefeitos Brasil afora devem ter adotado o mesmo expediente. Então é mais para confundir do que para explicar. Você sabe, Madalena, que no YouTube existe uma expressão que é clickbait. Clickbait é você colocar uma manchete ali para justamente chamar a atenção para o seu vídeo. Muitos sites utilizam esse tipo de situação justamente para fazer a pessoa clicar. A gente vive num mundo hoje onde o que interessa muitas vezes é a manchete e, quando muito, o lead da notícia. Quando muito, aquele subtítulo que ali existe. As pessoas não leem a notícia na sua complexidade, ou seja, muitas vezes não têm paciência. E muitos por aí, eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto essa situação, muitos até se atrevem a fazer comentários antes de ler o assunto na sua totalidade. E, infelizmente, isso acontece e é muito grande. Agora, o ruim em tudo isso é quando a gente vê um órgão de imprensa, um veículo de informação que deveria, na verdade, fazer a coisa da maneira mais clara possível, está utilizando esse tipo de argumento. Uma das coisas que caracteriza o clickbait é justamente você fazer uma manchete que não tem todas as informações, para você ficar curioso. Se você não clicar, você não sabe a continuação da notícia. Não é por acaso também que não se fala Edinho gastou no cartão corporativo, mas sim favorito de Lula. Qual dos favoritos de Lula? Ele deve ter uns 10, 12, porque eu imagino que cada um dos ministros tenha sido favorito na sua área. Agora, a realidade é uma só, né? Existe por detrás os interesses que certamente norteiam principalmente segmento da elite, como disse o Luiz Antônio. Eu nunca vi a casa do Temer, eu nunca vi, não sei como é que é a casa do Temer, não sei como é a casa do Fernando Henrique Cardoso, não sei. Não sei como é a casa de muitos políticos que estão... A do Tarcísio, onde é que mora o Tarcísio? Qual é o patrimônio do Tarcísio? Então, quer dizer, umas coisas assim interessantes. É interessante, né? Porque o homem branco, classe média alta, aquele que era para estar lá onde ele está, né, na visão desses veículos, esse não precisa dar nenhuma explicação, nenhuma satisfação. Ele pode estar lá, né? Ele pode merece. estar lá. O Lula não merece. Está no seu sangue, né, o fato de estar lá. O Lula tem que morar numa casa, num apartamento apertado, de aluguel de R$2.000 no máximo, e olha lá se... O Lula respondeu, foi preso quando ele visitou um triplex no Guarujá, cuja propriedade nunca foi provada, inclusive. Exatamente. Ele disse, comprei uma cota, né, como investidor, depois não fiquei com o apartamento, recebi o recurso de volta e uma foto visitando foi suficiente para incriminá-lo. Não é para estar lá, não é para ter apartamento, mesmo que seja no Guarujá. É um ódio de classe, Madalena. O Temer é um caso clássico, porque o Temer é para estar lá, né? O homem tradicional, o homem branco, bem-sucedido tradicional, cujo patrimônio nunca é contestado.